Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Segredos da Logística. Eu sou o Rubens Rigueira e eu ajudo profissionais de logística a ganharem mais de R$ 8.000 por mês batendo as suas metas na logística. E o tema de hoje é o seguinte: como que você consegue saber se a logística está atendendo bem aos seus clientes? Bom, a gente vai falar sobre clientes hoje e logística, uma relação bastante importante para quem trabalha na área e uma relação também bastante tensa, né? Que a gente precisa estar sempre bem atento com isso. Afinal, você está lidando direto ali com o cliente, né? Com o cliente da sua empresa. E, como eu costumo deixar aberto, ao final da live eu vou abrir para pergunta, né? Você vai fazer uma pergunta para eu poder responder em relacionado ao tema de hoje, tá? Que é o tema sobre como saber se a logística está realmente atendendo bem aos seus clientes externos, aos clientes da sua empresa. Tá legal? Então vamos lá. Bom, a logística ela é responsável pela ligação entre a empresa e os seus clientes, os clientes da empresa onde você trabalha, certo? Inclusive, ela pode ser também responsável direta, a logística pode ser responsável direta pela satisfação ou insatisfação dos clientes. Em relação ao quê? Em relação ao atendimento dos seus pedidos. Então, toda essa importância que a logística tem entre fazer a ligação da empresa onde você trabalha e os clientes. Além disso, ela tem a importância de deixar o cliente satisfeito ou insatisfeito. E essa questão de satisfação do cliente, a gente vai falar da parte relacionada ao atendimento dos pedidos do seu cliente, ok? E um bom alinhamento entre a área comercial, entre a área da produção e a logística é fundamental. Para quê? Para que o atendimento dos pedidos dos clientes aconteça conforme foi combinado com eles, certo? Você combina com os clientes como que você vai atender os pedidos. Então essas três áreas, comercial, produção e logística, precisam estar muito bem alinhadas, muito bem integradas, para que tudo realmente aconteça conforme foi combinado com aquele seu cliente. Para que você não falhe, né? Não falhe em relação ao combinado da data de entrega do pedido para o seu cliente. Bom, e assim, por que isso é importante, né? Porque você não atender um pedido conforme o seu cliente combinou, né, contigo, conforme foi combinado com o seu cliente, o que vai gerar? Vai gerar uma insatisfação nele, afinal das contas. Ele estava com uma expectativa de receber o seu produto em determinada data e não recebeu. E essa insatisfação do seu cliente, ela pode gerar uma consequente perda do cliente. O cliente pode nunca mais comprar da empresa onde você trabalha. Então, essa questão de não atender um pedido conforme foi combinado com o cliente é algo muito sério. Você, além de deixar ele insatisfeito, você vai poder ter o risco, né, de perder o cliente. Né? Um cliente insatisfeito, ele vai começar a procurar outro fornecedor que seja mais confiável em relação às datas de entrega. Bom, e esse grau de insatisfação do seu cliente, né, ele vai acabar sendo refletido aonde? No não atingimento das metas que você tem nas metas de logística, né, que você tem relacionadas ao atendimento de clientes. Então nós temos na logística diversas metas que estão amarradas com o atendimento ao cliente. E quando ele está insatisfeito, por que ele está insatisfeito? Porque você não está cumprindo a data que você combina com ele. E se você não cumpre isso, você não vai estar batendo a sua meta de atendimento do cliente, aquela meta que está lá dentro da área da logística. Tá ok? Então por isso que é muito importante. E para você ter certeza que você está realmente atendendo bem os seus clientes, que está atendendo bem os clientes da empresa onde você trabalha, é necessário que você faça o quê? Que você consiga estabelecer indicadores, que você estabeleça KPIs de atendimento ao cliente. Essa é a forma de você conseguir saber se você está indo bem em relação ao atendimento dos seus clientes, se você está dentro da meta de atendimento que foi estipulada pela empresa. Então você precisa estabelecer KPIs de atendimento ao cliente. Isso é de extrema importância. E por que
que estabelecer os KPIs de atendimento ao cliente é algo tão fundamental? Bom, na logística, uma das metas mais comuns que a área costuma ter, qual que é? É a meta relacionada a atendimento ao cliente. Então as metas de atendimento ao cliente, metas de custo, são metas muito comuns na área de logística. Então sempre você vai ter alguma meta relacionada a atendimento ao cliente. E as metas de atendimento, elas são muito importantes por quê? Porque é a forma, que a empresa define para a logística qual é o objetivo que ela tem que ter. Na meta, você tem um objetivo. Então, a partir do momento que você recebe essa meta, fica bem claro o que a empresa espera em relação a esse assunto. Espera em relação ao atendimento a clientes. Então, é muito importante realmente ter essa meta para ter um direcionador claro para todo mundo que trabalha na logística o que é esperado da área em relação ao atendimento de clientes. Bom, e isso vai ser importante para ficar bem redondo, bem transparente, o que você vai precisar na logística fazer para cumprir o que foi prometido com os clientes. Porque essa meta, quando é definida para a área de logística, é uma meta que está lá passada para você, é a meta que a área comercial conversa com os clientes dela. Então, quando os clientes dela conversam, vão negociar um novo pedido, vão negociar um novo acordo comercial, a área comercial ela é perguntada, tá, mas qual que é o prazo de entrega, quanto tempo que eu preciso mandar o pedido para você entregar? São coisas que durante uma negociação comercial ela está na mesa. Então, a área comercial ela acaba combinando com os clientes, vamos assim dizer, um nível de serviço. Um nível de serviço relacionado ao prazo de atendimento dos pedidos dele. Então, por isso que é muito importante você ter bem claro isso virar realmente uma meta para a área da logística, porque vai significar que o quê? Que você sabe qual que é o objetivo da empresa e você vai ter que perseguir o atingimento daquele objetivo, o atingimento daquela meta. Vamos lá, e por que é importante você ter o KPI de atendimento ao cliente? Porque é a forma que você vai conseguir visualizar se você está atingindo ou não esse objetivo que foi definido pela empresa. E você precisa, para saber se está atingindo ou não o objetivo, você precisa o quê? Estar controlando a sua operação. Se você não estiver controlando a sua operação, você não vai saber como ela está indo. Então é por isso que a única forma de você conseguir ter esse controle, de você conseguir realmente ter essa visibilidade, se você está conseguindo atender os seus clientes da forma como é esperado, é através de indicadores de performance. Você precisa ter os famosos KPIs implantados ali na sua área para que você consiga ter claro se você está dentro da meta ou se você está fora da meta de atendimento ao cliente. E aqui eu falo para você o seguinte, a implantação de alguns poucos KPIs já vai ser suficiente para você conseguir ter essa visibilidade. Você vai conseguir, com alguns poucos KPIs, visualizar ali bem claro se você está dentro da meta de atendimento ao cliente ou se você não está dentro da meta. Você vai ter que controlar isso bem de perto, ali, todo dia, a cada pedido, ver como é que foram os pedidos, ou a cada semana, mas não deixa passar muito tempo disso. Porque se você demorar muito tempo para estar visualizando se você está indo bem ou mal em relação aos atendimentos dos seus clientes, você pode estar tendo um problema crônico e não consegue resolver ele de forma rápida. Então, quando você controla isso bem de perto, você vai ter condições de identificar problemas com bastante antecedência. E essa antecedência vai permitir você traçar bons planos de ação bem rápidos, de forma bem rápida, e para reverter aquele resultado caso ele esteja fora da meta que foi estipulada pela empresa. E assim, você vai conseguir acelerar a resolução de um problema. E essa resolução que você vai conseguir acelerar, essa solução que você vai trazer já para reverter aquela situação que não está indo bem, ela muitas vezes pode ser até antes de uma eventual reclamação do cliente. Então o cliente pode vir a reclamar de alguma coisa em relação ao atendimento do pedido dele, só que você já está monitorando isso tão de perto que você já identificou essa falha a ponto de já ter estabelecido um plano de ação, já ter criado algumas ações para reverter aquela situação indesejada. Então isso
vai fazer com quê? Com que você seja rápido em resolver um problema e buscar rapidamente estar alinhado com a meta que a empresa estabeleceu em relação ao atendimento dos pedidos dos seus clientes. Por isso que é importante você estar controlando bem de perto. E por isso que estabelecer os KPIs de atendimento na logística é algo fundamental. Você precisa ter, sim, essa visibilidade, como é que está o atendimento seu em relação aos clientes. Ok? E os resultados que você vai acompanhar ali nesse KPI, nesses indicadores de performance, eles vão servir como o quê? Como direcionadores. Vão ser direcionadores para que você faça análises, para que você faça estudos para melhorar o atendimento ao cliente. Você vai ter possibilidade de estar melhorando o seu serviço em relação ao atendimento do cliente. Então, por isso que você tem que estabelecer um KPI sempre com esse objetivo, né? Com esse intuito. O KPI, ele não tem o objetivo, né? de promover uma caça às bruxas, né? Ninguém quer ficar com o KPI tentando achar responsáveis, culpados pelo resultado, de repente, não está indo tão bem. Esse definitivamente não é o objetivo de você ter um indicador de performance. O objetivo é sim você conseguir entender como é que está indo o seu atendimento, o atendimento para o seu cliente, e você conseguir saber se está indo bem, se está indo mal, e ao mesmo tempo você conseguir melhorar o seu atendimento do cliente. Esse é o objetivo de você ter esse KPI. E um indicador que é tradicionalmente muito utilizado pelas empresas para medir o atendimento aos clientes é um indicador chamado OTIF. OTIF significa On Time in Full. O que é o On Time in Full? On Time é no prazo, in full é na quantidade total. Esse indicador ele costuma ser muito utilizado na logística e ele geralmente vira uma meta. É uma meta das áreas de logística, uma meta de OTIF. É uma meta muito importante que a área de logística tem e que precisa bater. E tenho certeza que você já ouviu falar sobre o famoso a história do pedido perfeito, né? Poxa, nós precisamos chegar ao pedido perfeito. Mas o que seria o pedido perfeito? Né? O que compõe um pedido perfeito? Bom, basicamente, um pedido perfeito ele tem quatro características. Basicamente são essas quatro. É o quê? Você conseguir entregar o seu pedido na quantidade certa, no local certo, no prazo certo e na qualidade certa. Esses 4 pontos são fundamentais para você em relação ao atendimento do pedido do seu cliente. Esses 4 pontos, ele acaba, de certa forma, estando lá, inserido no OTIF. O OTIF, ele é um ótimo KPI para medir esses 4 pontos, porque ele mede, vamos lá, 2 variáveis. Diretamente você já enxergou 2 variáveis. Ele mede prazo, que é a parte do on time, e ele mede quantidade, que é a parte do in full. Só que você pode também me questionar, mas Rubens, ele está medindo prazo e quantidade. Mas no OTIF, ele não está medindo local e qualidade, que são os outros 2 pontos que também compõem ali o pedido perfeito. Mas ele mede sim. Vou te explicar por que o OTIF ele acaba englobando essas 4 características de um pedido perfeito. Pelo seguinte, quando você fala de entregar um pedido no prazo, intrinsecamente, você deve entender que entregar no prazo é entregar também no local estipulado pelo seu cliente, dentro do prazo. Você não vai entregar dentro do prazo em qualquer lugar. Você não vai entregar, ele te pediu para entregar na fábrica A e você mandou para o armazém dele. Não é o local que foi estipulado, certo? Então, você entregar no prazo já é algo intrínseco entender que você vai entregar no prazo, no local que foi combinado com ele. Então, o on time considera isso. Agora, e a parte da qualidade? É a mesma coisa.
quando você fala sobre quantidade, que está lá no in full, você deve entender o quê? Que tem que entregar na quantidade e também de acordo com os padrões de qualidade esperados pelo seu cliente. Não adianta você entregar a quantidade certa, a quantidade que ele pediu, né, no pedido dele, se você entregar, por exemplo, tudo avariado. Não adianta. Você precisa entregar na quantidade e na qualidade certa, porque se você entregou um item avariado, ele já não vai poder usar o total. Então já é a quantidade diferente do que ele pediu. Por isso que de forma intrínseca também a parte de local e a parte de qualidade estão sim inseridas quando você usa o indicador OTIF. Então esse é um indicador que eu recomendo bastante você usar quando você for medir o atendimento do cliente. Então ele acaba sendo sim o OTIF, né, o KPI de OTIF, ele acaba sendo uma excelente forma, né, um excelente indicador para que você consiga medir o atendimento dos seus clientes. Como é que está indo o atendimento dos pedidos dos seus clientes na empresa onde você trabalha. Agora, o que eu vou mostrar aqui para você, né, nesse momento, é o jeito errado. Né? Eu quero falar para você agora o jeito errado de usar um KPI de atendimento de cliente. Porque isso é um indicador bastante sensível. O OTIF, ele é muito realmente, como eu comentei anteriormente, ele é um indicador muito sensível na relação entre a área comercial e a logística. Afinal das contas, você está lidando com quem? Você está lidando com o cliente, com o atendimento do cliente. Então, mas é muito importante mesmo que esteja bem claro para todas as áreas, para a logística, para a área comercial e também para a produção, porque ela tem um papel importante dentro do indicador do OTIF. É muito importante que todas as áreas tenham de forma bem clara como que é feita a medição desse indicador. Isso vai evitar o quê? Vai evitar que ocorram desentendimentos entre as áreas, dúvidas em relação a como está sendo medido o indicador de OTIF. Por isso que você precisa realmente ter bem claro o que compõe o indicador, como que ele é medido e em qual momento ele é medido. Porque o OTIF, ele realmente é um indicador bem completo. Ele consegue mostrar se a logística está atendendo ou não o que foi combinado com o cliente. Olhando o resultado do OTIF, você consegue ter essa visibilidade. E a palavra combinado é algo que precisa ser bastante enfatizado, porque você vai medir o que está sendo combinado com o cliente. Então guarda essa palavra, combinado. É uma palavra-chave para isso. Por que a palavra-chave é combinado? Porque o OTIF, ele não é um indicador que mostra o que o seu cliente deseja. Você não vai conseguir, através do OTIF, identificar qual é o desejo do cliente, mas sim identificar o que foi combinado com o seu cliente. Por isso que a palavra combinado é muito importante. Porque vamos pensar o seguinte: quando o cliente ele entra em contato com a empresa onde você trabalha, e ele faz a solicitação de um pedido, né? Ele quer fazer uma compra, ele quer fazer um pedido lá para um produto que a sua empresa fabrica, o que ele faz? Ele pode informar para a área de atendimento ao cliente, a área de Customer Service, ele pode pegar e informar a data que ele gostaria de receber o pedido. Ele pode já falar uma data para você. Ou também ele pode simplesmente enviar o pedido, né? Ele envia esse pedido e ele fica aguardando uma informação sua de quando que ele vai receber. Então veja que são duas coisas bem distintas. Uma é ele falar quando que ele quer receber, e a outra é ele não falar nada e ele aguardar a sua informação de quando ele vai receber. São coisas completamente diferentes. Só que para o cálculo do indicador de atendimento do cliente, no cálculo do OTIF, e para você saber se o indicador está dentro da meta ou não, o que você considera? Você tem que considerar uma única forma. Uma única forma de você ter essa informação. E qual que é a forma? Uma única forma de você conseguir ter essa informação. Porque se você misturar
essas duas formas de ver a situação. Uma, ele informando a data que ele quer, informando a data que ele deseja, ou ele aguardando a sua informação de quando ele vai receber. Se você misturar essas duas informações, vai acontecer o seguinte: o seu indicador ele vai ter duas visões bem diferentes dentro dele. E aí sua meta com certeza vai ser prejudicada. E não vai estar refletindo, né? E de fato ela não vai estar refletindo o quê? Se você está atendendo bem ou não o seu cliente. Então, se você mistura essas duas visões, o seu indicador não vai ficar legal. Por isso que você tem que alinhar bem como é que você vai fazer isso. Você não pode ter a visão da data desejada pelo cliente e da data combinada com o cliente, certo? Você precisa estar com uma única forma de ver isso, de ver como está sendo feito o atendimento do seu cliente. Por quê? Por isso, né? Por isso que é de extrema importância que você tenha clareza de como é que é medido o OTIF. E falar que ele não vai refletir, né? O OTIF, ele não vai ser calculado com base na data em que o cliente deseja receber aquele pedido. É importante ficar bem claro isso. Ele vai ser calculado considerando a data em que a empresa pode atender a solicitação do cliente. Isso é muito diferente. São coisas bem diferentes. Por isso que é muito importante estar alinhado internamente como que é feita a medição desse indicador. Você percebe que nós estamos falando de coisas distintas. Uma é você ter o desejo do cliente, que é a data que ele desejaria receber aquele pedido, e a outra é a data em que você consegue atender aquele pedido. São coisas diferentes. E é por isso que você tem que tomar muito cuidado quando você tem um indicador de OTIF e em relação a estar alinhado como é feita a medição disso. Porque senão você vai estar levando para a área comercial, ela pode entender, não, mas o cliente não deseja isso. Não deseja isso, mas é a forma de você medir realmente o atendimento. E aí eu vou te explicar por que o jeito certo de você calcular o OTIF é com base na data que a empresa pode atender o cliente. Você pode me questionar, bom Rubens, mas a gente não deveria estar usando a data desejada pelo cliente para calcular o OTIF? Aí eu te falo que não, você pode até criar um outro indicador, tá? Para você fazer essa comparação da data desejada pelo cliente versus a data que você consegue atender. Você pode ter um novo indicador em relação a isso. Mas quando nós estivermos falando sobre OTIF, eu vou te explicar por que a forma correta é você considerar a data que a empresa pode atender o cliente. Pelo seguinte, quando o cliente está negociando o atendimento de um pedido com a área de atendimento ao cliente ou com a área de Customer Service, ele algumas vezes pode até informar uma data desejada que seja viável para a empresa atender. Pode ser que quando ele informe, olha, eu gostaria de receber esse meu pedido na data X. E aquela data X que ele informou pode sim ser viável para a empresa atender. E por que ela pode ser viável? Por que acontece essa viabilidade? Pelo seguinte, o cliente pode ter feito um bom planejamento ali das necessidades que ele tem, das necessidades de compra que ele tem, e com base nisso, ele conseguiu realmente enviar um pedido lá para o fornecedor, que no caso é a empresa onde você trabalha, enviou um pedido com uma antecedência muito boa. E essa antecedência toda, por que ele conseguiu ter essa antecedência? Porque quando ele foi fazer o planejamento dele, ele conseguiu usar, né, informações como o tempo de produção do produto da sua empresa, ele conseguiu considerar o tempo de trânsito entre você estar pronto o produto e sair da empresa onde você trabalha até a empresa dele. Ele considerou essas informações. Então, quando ele foi fazer o planejamento, ele conseguiu fazer uma análise considerando não apenas uma data que ele precisa ter o produto, mas ele considerou o lead time total do pedido. Quando ele considera isso, a chance de você conseguir atender o pedido na data desejada por ele aumenta significativamente. Por quê? Porque ele mandou para você o pedido com uma boa antecedência. Só que mesmo assim, ainda não dá para você cravar
que você vai conseguir atender naquela data desejada. Você precisa ainda confirmar, né? Você precisa analisar se aquela data que ele está precisando receber o seu produto é possível para a empresa fazer. Claro que quando ele envia com maior antecedência o pedido para você, a chance aumenta. Mas, de qualquer forma, você precisa ainda confirmar se aquilo realmente vai ser factível de ser feito. E aqui vai entrar um conceito muito importante para você ter. É o conceito do ATP. O que significa ATP? ATP significa Available to Promise, ou disponível para promessa. Então, é quando que você vai ter um produto disponível para você prometer. Presta atenção nessa palavra. Tem um termo muito forte nesse conceito ATP. Disponível para promessa. Uma palavra muito forte qual que é? Promessa. É uma palavra muito forte. Por que a promessa é uma palavra muito forte? Vamos entrar no seguinte. Você está prometendo para o seu cliente que você vai atender aquilo que você combinou com ele. E quando você vai fazer essa análise para entender realmente quando que é possível você conseguir atender o pedido dele, o que você vai analisar? Você vai analisar o seguinte, você vai ter que analisar todos os pedidos existentes, todos os pedidos que você já tem ali no seu pipeline na sua carteira para entregas. Você vai ter que analisar os estoques que você tem disponível. Vai ter que analisar o sequenciamento de produção. Vai ter que ver disponibilidade de modais, né, o tempo de trânsito. Tudo isso você vai ter que analisar para saber exatamente em qual data que você consegue se comprometer com o cliente. Você não se compromete com o cliente com base em achismo. Você se compromete com o cliente com base em uma análise. Uma análise onde você vai ver os pedidos que você tem, você vai ver sequenciamento de produção, estoque disponível, disponibilidade de modais. Olha a quantidade de coisa que você precisa ver. Não dá para simplesmente chegar e confirmar uma data de atendimento sem checar isso tudo antes. Então a forma correta para você prometer é você considerar todas essas variáveis, todos esses tempos que existem dentro de qualquer empresa. E aí, com base nisso, né, você vai conseguir discutir com ele se aquela data que ele está desejando receber, se ela é viável ou não. E se por acaso a data que ele desejaria receber o produto não for viável para o seu cliente, né, quando você chegar na conclusão que todo aquele sequenciamento que você tem, que todas as informações que você analisou, a data de entrega está muito distante do que o seu cliente precisa, você ainda tem a possibilidade do quê? De avaliar possíveis realocações de pedidos, né, mudanças de lotes de produção e até mesmo mudança de modal. Você pode, se for uma coisa muito urgente, você pode até mesmo decidir por usar um outro modal, um modal mais rápido, para que ele consiga receber o produto antes, né, mais próximo possível da data que ele deseja. E assim, o ponto é que assim que a empresa e o cliente chegarem em um acordo, né, em relação à data de entrega, você já foi lá, já discutiu, já viu a data que você pode se comprometer com ele já aceitou aquela data. Então, a partir do momento que você chegar num acordo em relação à data de entrega, você vai fazer o que agora? Você vai estar prometendo para o seu cliente essa data. Você vai prometer para ele o quê? Vou entregar o seu pedido na data X. Essa passa a ser a sua meta. Sua meta de OTIF vai ser considerada em relação a essa data. Essa é a sua meta que você vai ter a partir de agora que cumprir em relação àquele cliente. E é com base nessa data que você prometeu para todos os seus clientes que você vai começar a medir o seu indicador de atendimento ao cliente. Todos os seus clientes vão ser analisados, vão ser avaliados, todas as suas entregas vão ser avaliadas para os seus clientes com base no que você prometeu com ele, com base no que você combinou com ele. E para você bater sua meta de OTIF, precisa ter bem claro
o que aconteceu toda vez que você não teve um atendimento dentro do esperado. Ou seja, toda vez que você teve um não OTIF. Para você conseguir bater a meta, você precisa entender isso de forma muito clara. Se você não conseguir ter essa visibilidade, você não vai conseguir bater a meta. E o OTIF é uma coisa, é muito importante você ter isso bem claro, né, em relação ao indicador do OTIF. O OTIF, ele é um KPI binário. O que quer dizer que ele é um KPI binário? O que significa, né, um KPI binário? Ou você atinge 100%, ou seja, ou você cumpriu 100% do atendimento, ou você não cumpriu o atendimento, é 0%. Ou é 100% ou é 0%. Não existe quase OTIF. Então, você não vai ter tolerância no indicador de OTIF. Um dia de atraso é um não atendimento, é um não OTIF por ter entregue fora do prazo. Ponto final. Uma unidade avariada também é um não OTIF. Um não OTIF por quê? Porque você entregou uma quantidade com uma qualidade não ok, né? Fora do padrão. Também não está correto. Então é um não OTIF. Se você entregou a quantidade certa, porém com atraso, é não atendimento. E o contrário também. Se você entregou no prazo com uma quantidade inconsistente, também é um não atendimento, também é um não OTIF. Então, você precisa ter muito claro que o indicador do OTIF não existe. Eu quase fiz um OTIF, eu estou indo quase. Não tem. Ou você atendeu ou você não atendeu. Tá? Ele é binário, não tem essa possibilidade de ficar no meio do caminho. Tá? Você precisa ter isso muito claro. Você precisa ter muito claro que não vai existir nunca, né, essa situação de quase OTIF, como eu costumo dizer, né? É preto no branco. É ou não é. Não adianta ficar tentando arrumar justificativa, mas atrasou um dia só, atrasou 2 dias, não, foi só uma peça que foi faltando, foi só uma unidade que avariou. Não interessa. O indicador OTIF ele é bem simples para ser medido por causa disso. Porque você só tem 2 opções. Ou você cumpre o indicador e atinge 100%, ou você não cumpre e você fica com 0% de atendimento. Tá certo? Bom, e você consegue perceber que quando você usa o indicador de OTIF, ele te dá realmente uma visibilidade muito boa do seu atendimento de clientes. E ele tem dentro do indicador, né, todo o conceito de pedido perfeito. Você consegue realmente analisar se você está indo bem ou não em relação ao atendimento dos seus clientes. E antes de eu terminar, eu gostaria de te dar uma dica que é para você conseguir bater a sua meta na logística, né? A sua meta relacionada a atendimento ao cliente. Qual que é a dica? O OTIF, ele é um indicador binário, certo? Ou você atinge ou você não atinge. Não existe meio termo. Isso aqui é claro, ok? Só que, no entanto, para você conseguir bater a sua meta, de atendimento ao cliente, você precisa saber aonde que está o problema. Senão você não vai conseguir melhorar o seu nível de serviço em relação aos clientes da empresa onde você trabalha. Então, apesar de ser um indicador binário, você precisa realmente conseguir entender os desdobramentos disso. Você precisa desdobrar todos os não atendimentos. Todos os casos em que o OTIF foi 0. Então, o que você tem que fazer? Sempre que você não atendeu um cliente, o OTIF é 0. Você precisa entender por que você não atendeu. E como o OTIF é binário, e ele mede o on time e o in full, você tem que entender ele em 2 variáveis. Você precisa desdobrar o seu indicador de OTIF, os casos de não atendimento, em problemas com prazo de entrega e problemas relacionados à qualidade e quantidade. Você precisa entender isso. Aonde é que está o seu problema? Se você está com mais dificuldade de garantir o prazo de entrega, será que essa é a sua maior dificuldade? Os maiores problemas estão em garantir? Precisa entender o que você pode fazer para melhorar. Como que você vai conseguir bater aquela meta se o seu problema está no prazo de entrega? Precisa avaliar. Ou se o seu problema está em conseguir garantir a quantidade e a qualidade, né, do produto que você está entregando no seu cliente.
Quando você tem isso bem claro, né, fazendo isso, você vai ficar com uma visibilidade muito clara aonde que você precisa agir. Aonde que você precisa agir para que você consiga ali bater a sua meta na logística, a sua meta relacionada a atendimento do cliente. Desdobrando dessa forma. Por isso que é muito importante você ter esse indicador e depois entender toda vez que você teve um não atendimento, para que você possa focar aonde que você precisa melhorar. Se você precisa melhorar na parte de prazos ou na parte de quantidade. E aí sim você consegue estabelecer ações para você colocar a sua meta ali no caminho certo e conseguir bater a sua meta na logística, a sua meta de atendimento ao cliente. Bom, aqui a gente vai terminando a live. Eu acho muito importante esse indicador de OTIF para que a gente consiga ter uma visibilidade muito clara do atendimento dos nossos clientes. E eu acho que você tem que entender o seguinte: como todo indicador, você não adianta apenas ter um indicador e ficar olhando para ele, né? Ficar lá contemplando o indicador. Você precisa aprender como que você consegue trabalhar aquele indicador. Você precisa saber como você consegue fazer com aquelas informações, né, com que aquelas informações sejam úteis para o seu dia a dia e que você consiga analisar o que está acontecendo, que você consiga identificar as causas daquele problema, que você consiga propor soluções e que você consiga melhorar aquele resultado. Tudo isso faz parte do quê? De um processo de você saber bater metas. Se você tem um indicador de OTIF e você está analisando conforme você viu aqui nesse vídeo, mas você não está conseguindo fazer uma análise de tudo o que aconteceu para você fazer uma análise para você bater aquela meta, vai ser apenas um indicador que você vai ter e você vai estar lá ou indo bem ou indo mal. Então por isso que a habilidade de bater metas é tão importante, para que você consiga, com um indicador desse, entender o que você precisa fazer para melhorar aquele resultado e bater a sua meta de atendimento ao cliente. Bom, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu abro agora aqui um ponto, né, um momento para você fazer pergunta para mim em relação ao tema, para eu poder responder. Tá legal? Eu gosto muito de responder as perguntas de todo mundo, porque às vezes as dúvidas nem sempre estão todas aqui no vídeo. Então eu queria... Rubens, você poderia dar um exemplo seu de um problema com seu cliente? Qual foi a melhora que você criou? Bom, vamos lá. Eu vou ler aqui a pergunta de novo, né? Você poderia dar um exemplo de um problema com o seu cliente e qual foi a melhora que você criou? Bom, vamos pensar no seguinte. Nós tínhamos vou lembrar aqui de uma situação que nós tínhamos problemas, né, com o cliente em relação a urgências. Eu lembro de uma situação bastante comum. Alguns clientes, eles não tinham um bom planejamento, né, um bom planejamento de compras, né, e eles acabavam mudando muito o sequenciamento deles. E era um grande cliente, era um cliente muito importante para a empresa. E esse cliente, quando chegava um pedido dele, o pedido dele era colocado de forma urgente. E o que estava acontecendo? Naquele momento, muitas vezes a área de operação recebia demanda de pedidos urgentes. Muita demanda mesmo. O que acontecia? Aquele cliente que era um cliente chave para a empresa, era um cliente que realmente estava precisando mudar ali um sequenciamento dele de produção por alguma razão, ele precisava receber aquele produto com bastante urgência, ele acabava sendo penalizado. Por quê? Porque eu tinha outras urgências, tinha várias urgências. E acabava que a gente não conseguia, mesmo sendo urgente o pedido daquele cliente, a gente não conseguia atender dentro da velocidade que ele precisava. Bom, você viu que aqui saiu totalmente do comum. Por que saiu do comum? Porque é um pedido urgente. Agora, não é comum você ter um monte de urgência. Então, se por acaso você tem um monte de urgência, eu costumo dizer o seguinte: se tudo é urgente, nada é urgente. Por que nada é urgente? Você começa a ter uma fila de urgências. E essa fila começa a ficar tão grande que o último da fila, se ele era tão urgente, de repente vai demorar muito para ser atendido. Então, uma forma que a gente fez na época foi realmente limitar a questão de urgências
para conseguir atender o cliente quando fosse uma urgência realmente. Então passou a ter um limite de urgências por dia que a gente podia atender. A gente definiu alguns horários específicos para ter uma urgência, a gente chamou de janela de urgências. E essa janela de urgências, a área comercial, cada vez que recebia uma demanda de um cliente que era urgente, ela checava se tinha alguma janela disponível. E se tinha uma janela disponível, ela via o horário da janela, eram horários fixos, e com base nesses horários fixos, ela conversava com o cliente, olha, eu consigo carregar assim, hoje, no horário tal. Ah, tudo bem, para o cliente vai estar ótimo, porque ele precisava carregar assim naquele dia, certo? E se por acaso a janela tivesse todas tomadas, não tivesse nenhuma janela disponível, e realmente era muito urgente aquela situação, o que o atendimento do cliente, o que o Customer Service tinha que fazer com aquele cliente? Tinha que conversar com ele, primeiro, para entender se podia remanejar aquela data, ou seja, eu vou atender você não hoje, mas eu consigo amanhã eu tenho uma disponibilidade para carregar. Se o cliente desse uma negativa, o que a área de Customer Service tinha que fazer? Negociar entre outras pessoas, com as outras pessoas que estavam ali dentro, e conversar com elas, quem estivesse usando alguma das janelas de urgência, para negociar se ela poderia ceder aquela janela para o cliente dela. Então, internamente, fazia essa discussão e geralmente as pessoas conseguiam liberar uma janela para outra. E por que conseguia fazer isso? Porque conseguia negociar com o cliente, né, que já estava lá tomando uma janela, negociava com o cliente realmente se aquilo ali poderia aguardar um dia. E sempre funcionava. Algumas vezes não funcionava, tá? Não falar sempre funcionava é muito forte, mas a maior parte das vezes funcionava. Então, o ponto que a gente fez, realmente para melhorar o atendimento desses clientes, foi definir que quando era uma urgência, tinha que ser um procedimento, tinha que ter um procedimento. Não era tudo virar urgência, a gente limitou a quantidade de urgências. Então, forçou realmente a gente tratar os clientes que tinham urgência em receber um produto com a devida urgência necessária. E isso realmente melhorou muito, porque quando passou a ter urgências, a partir desse momento, a gente conseguia realmente atender na velocidade que o cliente precisava. E isso tudo sem causar um grande problema na operação. Por quê? Porque a operação já estava preparada para aqueles horários para atender uma demanda fora do comum, que é uma demanda não planejada, vamos assim dizer, que é uma demanda urgente. Beatriz, ficou claro uma situação dessa? Isso era um problema muito crítico e é um problema que muitas empresas têm, né? Essa questão de urgência, né? Não sei se na empresa onde você trabalha, se você vivencia isso. Capaz, talvez, se você trabalhar numa empresa, num centro de distribuição, numa operação, com certeza vai ter essa situação. E até uma ideia, de repente, que você pode levar para a empresa onde você trabalha, ou quando está recolocando, né? Mas quando você se recolocar, é uma sugestão aí que eu dou de trabalhar com urgência, com o critério mesmo, tá? A gente não pode definir tudo como sendo urgente, senão nada é urgente. Você concorda comigo? Legal. Bom, então tá. Então eu vou encerrar aqui agora a nossa live. Legal que ficou claro para você. E vou esperar você aí na nossa próxima live, na terça-feira semana que vem, 7h30 da manhã, aqui no Instagram. Tá legal? E uma boa sexta-feira e um ótimo final de semana para você. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.